Olá, eu sou André Barcelos, evangelista na Casa do Senhor e congregante da Igreja Evangelho de Cristo. Seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje, nosso Café com Fé. Hoje nós vamos inaugurar o livro histórico de Atos dos Romanos no Novo Testamento. Também vamos dar prosseguimento ao livro de Samuel, ao primeiro livro do profeta Samuel, dessa vez nos capítulos 7, 8 e 9, tá bom? Mas antes de fazer a leitura, eu quero trazer para vocês a seguinte reflexão, e essa, salvo me engano, de Martim Lutero, que disse assim: o ensinamento errado é o maior mal neste mundo, porque ele leva multidões de almas para o inferno. Não estou preocupado se és bom ou mal, mas atacarei seu ensinamento venenoso e mentiroso que contradiz a palavra de Deus. Uma das principais coisas que a gente tem que focar, em um dos meus maiores objetivos com esse devocional e com essa leitura bíblica diária, é que nós consigamos discernir o que vem e o que não vem de Deus. Porque existem centenas de milhares de pessoas que se dizem homens de Deus, e eu vou te dizer, nas mais diversas religiões, e que fazem uso de textos bíblicos para se valer das suas heresias e conquistar a confiança e até a devoção de muita gente. E é por não conhecer as Escrituras, e inclusive a palavra de Deus diz que é por não conhecer as Escrituras que o povo perece, é por falta de conhecimento. Então, para que você e eu, para que nós não caiamos nas armadilhas de homens que sabem manejar bem as Escrituras, a Bíblia, e consequentemente usam a fé da gente para se valer, é para que nós não caiamos nessas armadilhas que nós buscamos nesse devocional adquirir conhecimento do Senhor. Então, como disse o Martim Lutero, o ensinamento errado é o maior mal, mas o principal é a falta de interesse em aprender. Muitos de nós não quer aprender, quer ouvir, quer apenas ouvir boas palavras, pregações bonitas, meditações, palavras de autoconfiança, mas ler e conhecer as Escrituras é o mais importante, porque ela sim nos dará o conhecimento e a força que nós precisamos, tá bom? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui para nós, antes de fazer a leitura, algumas coisas. Por favor, me deixa o seu like, aperta aí no joinha se você estiver no YouTube, aperta aqui no coraçãozinho se você estiver no TikTok, compartilha este vídeo, me ajuda a divulgar para o maior número de pessoas possível, e também comenta em qualquer uma das duas plataformas. Comente, porque o seu comentário vai fazer com que elas entendam que o vídeo é relevante, tá bom? No finalzinho da leitura, eu quero trazer uma novidade para vocês, mas por hora vamos orar para iniciar o nosso devocional de hoje. Senhor Deus eterno, é com gratidão, alegria que nos pomos na Tua presença agora para ler e meditar na Tua palavra. Que ela nos ensine a andar em direção ao Senhor, não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda, ensinando-nos a ser fortes e corajosos e ter bom ânimo. Como o Senhor disse para Josué, ser forte e corajoso. Medita no livro dessa lei de dia e de noite. Que o Senhor nos ajude a ser como Josué, possamos meditar na Tua palavra dia e noite, nela possamos encontrar força para prosseguir, direção em nossos caminhos, que Tu nos abençoe estando conosco, nos ensinando o Teu desejo e a Tua vontade. É o que pedimos e desde já Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos partir para a nossa leitura. Como eu disse ontem, a partir de ontem, né? Não vou dizer a partir de hoje, mas a partir de ontem, eu já não vou ler mais os títulos dos textos, apenas o texto seguido, tá bom? Então pegue a sua Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7. Vamos fazer a leitura. Então, os homens de Criate Jearim foram buscar a arca do Senhor. Eles a levaram até a casa de Abinadab, numa colina, e consagraram seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Criate Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Durante esse período, todo Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. Então Samuel disse a todo o povo de Israel: se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livrem-se de seus deuses estrangeiros e das suas imagens de Astarote. Voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele.
Então ele os livrará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se desfizeram de suas imagens de Baal e de Astarote e serviram somente ao Senhor. Então Samuel lhes disse: reúnam todo Israel em Mispá, e eu orarei ao Senhor por vocês. Eles se reuniram em Mispá e tiraram água do poço e a derramaram diante do Senhor. Também jejuaram o dia todo e confessaram que haviam pecado contra o Senhor. Foi em Mispá que Samuel se tornou juiz em Israel. Quando os governantes filisteus ouviram que os israelitas haviam se reunido em Mispá, mobilizaram seu exército e avançaram. Ao saber que os filisteus se aproximavam, os israelitas ficaram muito assustados. Não pare de clamar ao Senhor nosso Deus para que Ele nos salve dos filisteus, imploraram a Samuel. Então Samuel escolheu um cordeiro que ainda mamava e ofereceu ao Senhor como holocausto. Suplicou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus, e eles foram derrotados diante dos israelitas. Os soldados de Israel os perseguiram desde Mispá até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra grande e a colocou entre as cidades de Mispá e Gesana. Deu à pedra o nome de Ebenezer, pois ele disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram derrotados e não voltaram a invadir Israel por algum tempo. Durante toda a vida de Samuel, a mão do Senhor esteve contra os filisteus. As cidades israelitas que os filisteus tinham conquistado entre Ecrom e Gate foram devolvidas a Israel, junto com o restante dos territórios que os filisteus haviam tomado. E houve paz entre Israel e os amorreus naqueles dias. Samuel continuou como juiz em Israel pelo resto da sua vida. A cada ano, viajava pelo território e julgava o povo de Israel em 3 locais, primeiro em Betel, depois em Gilgal e por fim em Mispá. Então voltava para sua casa em Ramá, de onde liderava Israel como juiz. Ali, Samuel construiu um altar ao Senhor. Capítulo 8. Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos para serem juízes sobre Israel. Joel, seu filho mais velho, e Abias, o segundo mais velho, julgavam em Berseba, mas não eram como seu pai. Eles eram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir essa questão com Samuel. Eles disseram: olhe, o Senhor está idoso e seus filhos não seguem seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar, como acontece com as outras nações. Samuel não gostou do que haviam pedido. Samuel não gostou de que lhe tivessem pedido um rei e buscou a orientação do Senhor. O Senhor lhe respondeu: faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam, não a você. Eles me rejeitaram como seu rei. Desde que os tirei do Egito até hoje, eles têm me abandonado e seguido outros deuses. Agora tratam você da mesma forma. Faça o que eles pedem, mas advirta-os solenemente a respeito de como o rei os governará. Então Samuel transmitiu a advertência do Senhor ao povo que lhe pediu um rei. Disse ele: este é o modo como o rei governará sobre vocês. Ele convocará seus filhos para servi-lo em seus carros de guerra e como seus cavaleiros, e os fará correr à frente dos carros dele. Colocará alguns como generais e capitães do seu exército, obrigará outros a arar seus campos e fazer as colheitas, e forçará outros mais a fabricar armas e equipamentos para os carros de guerra. Também tomará de vocês o melhor dos seus campos, vinhedos e olivais, e os dará aos servos dele. Tomará 1/10 de sua colheita de cereais e uvas para distribuir entre seus oficiais e servos. Tomará seus escravos e escravas e o melhor do gado e dos jumentos para o seu próprio uso. Exigirá 1/10 dos seus rebanhos e vocês se tornarão escravos dele. Quando esse dia chegar, lamentarão por causa desse rei que agora pedem, mas o Senhor não lhes dará ouvidos.
Mas o povo se recusou a ouvir a advertência de Samuel. Mesmo assim, queremos um rei, disseram. Queremos ser como todas as nações ao nosso redor. Nosso rei nos julgará e nos conduzirá nas batalhas. Samuel repetiu para o Senhor aquilo que o povo havia dito, e o Senhor lhe respondeu: faça o que eles pedem, e dê-lhes um rei. Então Samuel ordenou aos israelitas que voltassem cada um para a sua cidade. Capítulo 9. Havia um homem de alta posição chamado Quis, da tribo de Benjamim. Era filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afia, da tribo de Benjamim. Seu filho Saul era o jovem mais atraente de todo Israel. Era tão alto que os outros chegavam apenas aos seus ombros. Certo dia, as jumentas de Quis se perderam, e ele disse a Saul: leve um servo com você e vá procurar as jumentas. Então Saul e o servo percorreram toda a região montanhosa de Efraim, a terra de Salisa, a região de Saalim e toda a terra de Benjamim, mas não encontraram as jumentas em parte alguma. Por fim chegaram à região de Zuf, e Saul disse ao servo: vamos voltar para casa, não quero que meu pai fique mais preocupado comigo do que com as jumentas. O servo, porém, disse: tenho uma ideia. Nessa cidade mora um homem de Deus. O povo daqui o respeita muito, pois tudo o que ele diz acontece. Vamos procurá-lo, talvez ele possa nos dizer o que devemos fazer. Saul respondeu: está bem, vamos. Mas não temos nada a oferecer ao homem de Deus. Até nossa comida acabou e não temos nada para lhe dar em troca. O servo disse: eu tenho comigo uma pequena quantidade de prata. Pelo menos podemos oferecer isso ao homem de Deus e ver o que acontece. Naquele tempo, em Israel, quando alguém queria receber uma mensagem de Deus, dizia: vamos perguntar ao vidente, pois os profetas de hoje eram chamados de videntes. Saul concordou: está bem, vamos. Então eles foram para a cidade onde morava o homem de Deus. Quando subiam a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens descendo para buscar água. Então Saul e o servo lhe perguntaram: o vidente está aqui hoje? Elas responderam: sim, basta seguir em frente. Mas é preciso correr, porque ele acabou de chegar à cidade para realizar um sacrifício no lugar da adoração. Quando entrarem na cidade, tentem encontrá-lo antes que ele suba para a refeição no alto da colina. O povo não começará a comer até que ele chegue para abençoar o sacrifício. Subam logo, pois é agora que poderão encontrá-lo. Então chegaram à cidade, e quando entraram pelos portões, Samuel vinha na direção deles, subindo para o lugar de adoração. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor tinha dito a Samuel: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Você o ungirá para ser líder do meu povo Israel. Ele os livrará dos filisteus, pois olhei para o meu povo com misericórdia e ouvi o seu clamor. Quando Samuel viu Saul, o Senhor disse: este é o homem de que lhe falei. Ele governará meu povo. Saul se aproximou de Samuel na entrada da cidade e perguntou: o Senhor pode me dizer onde fica a casa do vidente? Eu sou o vidente, respondeu Samuel. Suba diante de mim até o lugar de adoração. Ali comeremos juntos e pela manhã eu lhe direi o que você quer saber, e depois poderá seguir viagem. E não se preocupe com as jumentas que se perderam há 3 dias, pois foram encontradas. Eu lhe digo que as esperanças de Israel estão centradas em você e sua família. Saul respondeu: mas sou apenas a tribo de Benjamim, a menor das tribos de Israel, e minha família é a mais insignificante de todas as famílias dessa tribo. Por que o Senhor fala comigo dessa maneira? Então Samuel levou Saul e o seu servo para uma sala de jantar e lhes deu lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas. Em seguida Samuel pediu ao cozinheiro: traga o pedaço de carne separado para o convidado de honra. O cozinheiro trouxe a coxa do sacrifício e a colocou diante de Saul. Coma, disse Samuel.
Reservei esse pedaço para você desde que decidi convidar estes homens para a refeição. E Saul comeu com Samuel naquele dia. Quando desceram do lugar de adoração e voltaram para a cidade, Samuel levou Saul ao terraço da sua casa e preparou uma cama para ele. Ao amanhecer do dia seguinte, Samuel chamou Saul novamente. Levante-se, disse ele. É hora de seguir viagem. Saul se aprontou e ele e Samuel saíram juntos. Quando chegaram à saída da cidade, Samuel disse a Saul que enviasse seu servo adiante. Depois que o servo partiu, Samuel disse: Fique aqui, pois recebi de Deus uma mensagem para você. E agora nós vamos para o livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos, capítulo 1. Vamos lá? Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que ele foi levado para o céu, depois de dar a seus discípulos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos discípulos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino de Israel? Ele respondeu: O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda a parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém a cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram à sala do andar superior da casa onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, o filho de Tiago. Todos eles se reuniram em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse as escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. Judas era um de nós e participava do ministério conosco. Ele comprou um campo com dinheiro que recebeu por sua perversidade. Ao cair dali de cabeça, seu corpo se partiu ao meio e os seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém, e eles deram ao lugar o nome aramaico de Aceldama, que significa campo de sangue. Pedro continuou: Estava escrito no livro de Salmos, que sua casa fique desolada, sem ninguém morando nela. E também diz que outro ocupe seu lugar. Agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João até o dia em que ele foi tirado do nosso meio e elevado ao céu. O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Então indicaram 2 homens, José, chamado Barsabás, e conhecido também como Justo, e Matias. Em seguida oraram: Senhor, Tu conheces cada coração. Mostra-nos qual destes homens escolheste como apóstolo para substituir Judas neste ministério,
pois ele se desviou e foi para o seu devido lugar. Então lançaram sortes, e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros 11. E aqui, meus irmãos, nós fechamos o nosso devocional de hoje, também um vídeo mais curto, né? Graças a Deus. Mas eu confesso que eu gosto muito quando os nossos vídeos demoram um pouco mais. Eu gosto da leitura bíblica, eu me empolgo, eu fico entusiasmado. Mas hoje nós fechamos aqui, e a novidade que eu quero trazer para vocês é que a partir de amanhã, terça-feira, dia 25 de março, eu vou começar a gravar outros vídeos que vão além da leitura bíblica, tá? Tanto na plataforma do YouTube como do TikTok. A partir de amanhã eu vou colocar aqui a gravação de um livro que eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado por esse livro, que é Heróis da Fé. Então, a partir de amanhã, se você não conhecia esse livro, você vai poder conhecer agora. Eu não sei se eu posso disponibilizar o PDF, apesar de que ele está fácil na plataforma lá. Se você pesquisar no Google, tá? Heróis da Fé PDF, você consegue baixá-lo. Então ele já está gratuito nessa plataforma. Mas eu não sei se eu vou poder disponibilizar no YouTube e aqui no TikTok. De toda forma, se você tiver interesse, me chama aqui no privado, coloca lá nos comentários "eu quero", que eu dou um jeito de enviar para você, tá bom? Então essa é a nossa novidade. A partir de amanhã estarei gravando um áudio também do livro Heróis da Fé, além da leitura bíblica que nós fazemos, tá bom? Outra coisa, como você está vendo, eu faço uma gravação bem mais simples, usando o meu celular e o meu notebook, mas eu quero ver se eu consigo melhorar, comprar um microfone próprio para gravação, comprar um ring light para poder colocar uma iluminação legal. E aí é que eu vou pedir a tua ajuda, tá? Se você quiser e se você puder ajudar, fazendo uma oferta de qualquer valor, não faz a menor diferença. Logo assim que nós conquistarmos nossa aparelhagem, nós fomos melhorando aqui o microfonezinho, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Então, se você quiser ofertar, quiser ajudar de alguma forma esse trabalho, esse ministério, eu fico muito grato a ti, tá bom? Nos comentários eu vou colocar a chave Pix, onde você pode fazer a sua oferta, e logo, como eu disse, logo assim que a gente conseguir comprar tudo, eu trago para vocês essa novidade, tá bom? Desde já, meus irmãos, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Até amanhã, para a glória de Deus, em nome de Jesus.